De que maneira você quer ouvir a verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes e estamos em mais um programa A Verdade Nua e Crua. E hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, linda, querida, paraibana, que vamos falar sobre o poder do autoconhecimento e do prazer sem tabus. Ela está aqui para falar a verdade nua e crua. Então eu quero que você se apresente, Jussi, minha amiga. Oi, Karen, tudo bem? Meu nome é Jussiane Alves. Como ela já disse, eu sou paraibana, sou terapeuta sexual, socióloga e também coach em sexualidade e relacionamento. Hoje vamos trazer a verdade nua e crua sobre prazer, relacionamentos e poder. Isso aí, Jussi. Me conta então, Jussi, o que mais assim, primeiro eu quero saber o que te levou a essa parte, porque você é socióloga, já deu aulas, o que te levou a fazer, hoje eu quero trabalhar com sexualidade, eu quero ensinar isso, o que te levou a fazer isso? Desde os estudos da sociologia, né, quando eu comecei a estudar ciências sociais e a sociologia, eu gostava muito de algumas teorias do Foucault e que traziam algumas abordagens sobre a sexualidade. E isso me chamava muita atenção. Também, desde pequena, muito curiosa, gostava muito de saber as coisas. Vinha de uma família que era uma família mais tradicional, onde fui educada também numa escola católica. Então, assim, foi uma criação bem cheia de tabus, a questão de crenças, isso pode, isso não pode. A questão do assunto da sexualidade também era muito velado. E na adolescência, depois que fui crescendo um pouco mais e conseguia entender de todos os lados, assim, né? Percebi que era algo muito interessante que um dia eu poderia vir a estudar. Na pandemia, ali no início da pandemia, eu lecionava, porém as disciplinas, era uma instituição privada, as disciplinas estavam sendo online, elas estavam sendo cada vez menos, né? Então eu resolvi que eu ia vender alguns produtos lingerie e alguns produtos de sex shop. Só que quando eu comecei a ver os produtos, enfim, eu queria conhecer muito mais sobre eles, e eu pensei, não era só apenas vender um produto. Isso, não era só vender o produto, porque eu pensava, eu estou vendendo uma experiência para essa pessoa. Mas eu queria conhecer o todo. Eu não podia vender um produto sem conhecer a anatomia, sem conhecer como era que aquela pessoa poderia usar, o que ia ser benéfico. Por exemplo, tem isso aqui, o hormônio tal, como é que eu ia saber se não conhecia? Então eu comecei a estudar bastante, e daí fiz o curso primeiro de sexy coach, depois o de terapeuta e assim foi indo. Isso é um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso, só vai. Vai estudando. Você tem ajudado muitos casais, você atende mais mulheres, né? Mais mulheres, isso. E tem ajudado bastante. O que elas relatam com os feedbacks dela? Olha, quando alguns casais, sim, mas a maioria da procura são as mulheres, elas que geralmente procuram. E nós organizamos, né, primeiramente, tentar entender o que está acontecendo nesse casal ou com essa mulher, e nós montamos todo o processo dela, vamos entendendo, e os feedbacks têm sido bem positivos, principalmente quando elas se entregam mesmo, porque não é 100% terapeuta, né? Eles precisam também se ajudar. Então, quando vão fazendo as atividades que a gente vai colocando, vão começando a entender que muitas coisas, às vezes, é mais sobre você do que também sobre a sua parceria. E vem dando bastante certo, os feedbacks têm sido cada vez melhores. Exatamente, que porque nós estamos falando que é o autoconhecimento, né, Ju? Exato. Você trabalha bastante nisso. O que o autoconhecimento, a pessoa se conheceu, né, o que gosta, não gosta, já sabe que ele é poderoso e que te leva além do infinito. Mas ali tem alguns tabus, né? Nós sabemos, quando fala na parte de intimidade da pessoa, existe tabus, existe preconceitos, existe críticas, existe pessoas que eu, por exemplo, fui muito castrada, né, nessa parte na minha infância, porque quando eu comecei a perguntar, crianças têm dúvidas, era, nossa, brigas constantes, não,
E eu fiquei sabendo depois, mais tarde, só que a gente vai procurar aonde? Com pessoas que não sabem, né? Vamos procurar em filmes que não vão ensinar certo. Mas quando nós nos conhecemos nesse poder, você não trata somente o autoconhecimento, você trata também as crenças, às vezes? Sim, sim. Nós trabalhamos, eu trabalho muito, né, com a questão das crenças e as travas mentais também, né, aplicando o diagnóstico de travas. E também essa questão das crenças limitantes, porque as crenças elas vão sendo formadas a partir daquilo que você vai ouvindo desde a infância, né? Por exemplo, se você cresceu ouvindo que não era bom, que uma relação íntima não era boa, que uma relação íntima era feio, era sujo, que só poderia fazer após o casamento, que não ia para o céu, que tudo isso envolve muita crença, né? Então você vai crescer acreditando que não é bom, que só pode depois do casamento, que não vai para o céu. Você vai crescer acreditando nisso. Então, a partir do momento que a pessoa, a partir desse autoconhecimento, ela primeiro reconhece que ela tem, que ela traz essas crenças, fica muito mais fácil de trabalhar. E o processo de autoconhecimento ajuda muito. Quando a gente fala ali, para que a sua intimidade seja boa, você precisa se autoconhecer. Aí, cada vez mais você se permite, cada vez mais você vai entender aquilo que é bom pra você e aquilo que não é, aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Claro, e eu vejo que sim, tem muitas mulheres, né, Ju? Eu falo mais parte das mulheres, porque a nível de, pra vocês saberem, a nível mundial, 65% mundialmente, nem aqui no Brasil, porque no Brasil essa estatística até aumenta um pouco mais. Mas mundialmente, 65% das separações são pedidas por mulheres. E eu acredito que tem muito nisso. Porque ao fato que tem aquele tabu, que tem aquele preconceito, que eu não posso falar sobre isso, eu não posso dizer, olha, eu gosto disso. Se tocar, Deus o livre, nem pensar, né? Eu fazer algo assim estranho. E daí eu acabo que aceitando o que o outro parceiro vem me dando e eu fico quieta porque eu não falo. E só que vai chegar um momento que eu não vou gostando. E daí aquilo ali vai virando até uma certa agressão, eu acredito, né? Até uma certa agressão, tanto moral como física, nessa mulher que não tá recebendo só o prazer do outro, mas o dela é deixado para trás. E ela acaba inconscientemente, depois vem pro consciente, culpando esse cara. Culpando o mundo, culpando todo mundo, se colocando no papel de vítima e não fazendo nada, e ali ela vai chegar a um nível que ela quer separação. Porque ela acha que é o parceiro. E na verdade é ela que não buscou um autoconhecimento, e ela que não buscou de repente uma conversa melhorar. Tu acredita que as separações elas têm muito disso, da pessoa não se sentir tão bem na vida íntima, na cama, a dois? Olha, como nós sabemos que o sexo é um dos pilares, né, do relacionamento. E quando no casamento, no relacionamento, isso não tá bem, consequentemente, as outras coisas também não vão estar bem. E essa questão do autoconhecimento e da mulher, da separação, enfim, nós precisamos lembrar da questão valores, né, da questão dos seus valores. Nós sabemos que as crenças são aquilo que a gente é acostumado a ouvir e tal, e a gente acredita, e tem os nossos valores que eles vão sendo absorvidos também durante toda a nossa vida. Então, você tem que analisar muito assim, os nossos valores e a questão do autoconhecimento. Por exemplo, nos meus valores, para mim, a questão do autotoque não é nenhum problema, eu vejo isso, claro, hoje, porque também já passei por esse processo de autoconhecimento, lembrando, não é algo assim da noite pro dia, né? Também já passei, e isso hoje, dentro dos meus valores, é algo que é tranquilo, é algo que não agride, é algo que é natural para mim. É algo que é natural para mim. Para outras mulheres, pode, na questão valores dela, aquilo não tá trabalhado e ela vai continuar. Se ela também cresceu acreditando que ela tem que baixar a cabeça e seguir da mesma forma que o marido quer, enfim, ela vai fazer dessa forma. Se não, quando ela passa por esse processo e ela vai ter consciência da mulher que ela é, do que ela aceita, do que ela não aceita, do que ela gosta e do que ela merece, principalmente,
e ela começa a não aceitar menos que ela merece, então sim, vai surgir com certeza esses atritos e processos, porque daí a consciência começa a ser diferente, né? Claro, e os pensamentos já não começam a se bater, a ser compatíveis do casal. Agora vamos falar de verdade sem tabus, que nós estamos falando aqui no programa Verdade Nua e Crua. Eu quero saber para você, já chegou algum momento, né, no seu coach-tor, ali no seu momento de terapia, trisais? Trisais ainda não. Trisais ainda não. E se chegou. chegar? Olha, eu gostaria muito que chegasse. Sério? Eu gostaria muito que chegasse, porque assim, a questão das relações, por exemplo, a questão da monogamia, o conceito de monogamia, para mim, dentro de tudo que já estudei e vi, é um conceito que ele foi socialmente criado. Socialmente criado, baseado em quê? Em todas as questões, como eu já falei ali, da questão da igreja, a questão da propriedade privada, onde a mulher é uma mulher, na nossa sociedade, né? É uma mulher e um homem. Os bens vão ser divididos entre eles e tudo mais. O conceito de relacionamentos não monogâmicos, porque daí envolve os trisais, envolve o relacionamento aberto, envolve outras situações, né? Mas pra mim é algo que é natural, é algo que é muito natural, vai se basear muito na questão do convívio e da conversa. Se eles vão resolver morar na mesma casa ou ter um relacionamento onde eles tenham cada um sua casa e eles convivem, mas pra mim é algo altamente natural. Que bom. Eu já tenho um pensamento um pouquinho mais diferente, né? E eu acredito que num trisal, quatrisal, sei lá, quando for mais que tu vai, né? Um relacionamento aberto, enfim, sempre vai ter um que vai sofrer, né? É que você fala da parte, né, da sexualidade, da sensualidade ali. Até pode ser que nesse ponto dê certo, mas eu tô falando da parte emocional, sempre vai ter um que vai. Sempre vai ter um que vai. Porque sempre vai ter um que ou gosta mais que o outro. Eu acredito assim, né? Esse é o meu modo de ver. Mas pode ser que dê certo, pode ser que sim, em algum momento alguém pode ser que dê certo, né? Qualquer relacionamento não monogâmico, ele precisa ser muito bem preparado. Ele precisa ser muito bem preparado antes de ir para os finalmente. Ele precisa ser muito bem preparado. E assim como o casal, eles precisam estar sempre. Exatamente. Não é assim, não dá pra fazer assim. Vamos ser um trisal, vamos ter um relacionamento aberto, enfim. E sem colocar, por exemplo, sabe, entre aspas, um contratinho. O que é bom pra nós, o que não é, o que serve, o que não serve, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Alinhar as coisas. Sobre a questão de sentimentos, sim, vão ter as questões emocionais, as questões sentimentais, que isso aí também cabe ao casal ter essa ponte emocional preparada com o terapeuta, enfim, porque é uma relação não convencional. Vai ter questões com a sociedade, os lugares que você vai frequentar, enfim, não é, por exemplo, o oba-oba. Claro. E agora, Ju, nós sabemos que você mesma disse, as mulheres te procuram mais, né? Os homens, até pelo fato, porque nós sabemos que o homem ele é muito por busca no físico e depois ele vai pro metafísico, né? O homem, ele vai buscar conhecimentos, espiritualidade, depois que ele já se fortaleceu na sua busca por, sei lá, um trabalho, busca por dinheiro, busca por honra, né? Construir uma família. Quando ele tá relaxado é que ele vai começar a construir. Alguns, outros nem isso. Se vê até nas palestras, nos cursos, é muito mais mulheres que nós vemos, que elas buscam mais. Mas a mulher, ela tá sofrendo um problema dentro de casa que nem é ela, tá? Ela já fez de tudo, e o cara... Porque o homem, ele não busca, ele tem esse tabu, esse preconceito dele mesmo, que vem lá dos primórdios, né, colocando que homem tem que ser viril. Mas chega um momento que esse homem, ele, sei lá, ele não tá mais tendo tanta libido, pode ser um problema emocional, pode ser um problema
hormonal. Isso vai depender, né, também desse homem, mas ele não busca ajuda. Como que tu auxilia essa mulher a, sei lá, entrar na cabeça desse homem para que ele vá... A ideia é, primeiramente, conversar, já que ela que vem procurar, conversa com ela, entender o que está acontecendo, pontuar aquilo que é dela e aquilo que não é, e sugerir a conversa, né, que ele se propõe a vir conversar, porque não tem como obrigar, né, para que se for leve para ele, uma conversa que a princípio não seria já uma sessão completa, enfim, seria um bate-papo onde deixo ele mais à vontade para se abrir, colocar que está em um lugar seguro, para que ele possa tentar se abrir para isso. Agora, se ele não quer, aí é impossível. Daí... Aí eles que vão ter que conversar para saber o casal, porque nós sabemos, né, que a intimidade, ela é um dos pilares. Um dos pilares. Né, do relacionamento. Se não tiver isso, vai existir um momento, 50 anos de casado. Sim. Vai existir esse momento que esse pilar já não vai mais estar... Não vai mais existir, ou existe, mas esporadicamente. Mas se os outros pilares estiver bem fortalecido, que é a comunicação, o respeito, o diálogo, estiver bem fortalecido, mas enquanto somos casais que estamos com vitalidade, acredito que tem que exercer isso. Existe também aquelas mulheres que têm algum problema físico. Sim. Existe também essas doenças que doem, né? O útero, enfim. Tem como resolver isso, né? Sim. Ou não? Olha, a questão de questões físicas, né? Tem muito a questão da endometriose, tem a questão hormonal, tem muitas questões, por exemplo, doenças reumáticas, por exemplo, que causam muitas dores, né? Então é importante que essa pessoa, se ela tem alguma questão física, ela está ok com a doença, tá fazendo tratamento certinho, por exemplo, porque uma relação que dói, não tem algo errado. Se não é uma dor por falta de lubrificação somente, se todas as relações doem, alguma coisa está errada. Então, é interessante que vai procurar o ginecologista, fazer os exames, enfim. Então, aí como é que acontece? Se ela relata que em todas as relações ela sente dor, então daí eu vou dizer, procurar o seu gineco. Então, vai. Se ela tem algum problema reumático, procura o seu reumato para ver se as suas taxas estão ok. Sabe? E tu vê como é importante isso eu falo porque eu sou paciente de lúpus, né? Que é uma doença reumática e em certos momentos a doença, quando está em atividade, ela causava várias dores nas articulações e nesses momentos realmente era difícil para ter alguma relação. Porém, com o tratamento, tudo em dias, vida sexual normal. Tá. Isso é uma das... acredito que é uma das dúvidas, principalmente masculinas, ela como sexóloga. E aí, Ju? A tua vida é muito ativa? Bastante, nossa, assim? Muito. 3 vezes no dia? É assim? Não, gente. Não. Olha, não é uma vida bastante ativa, mas é bem ativa. E assim, eu sou casada já há quase 12 anos. Janeiro faz 12 anos, né? A questão do trabalho, nós sabemos que tem, mas também reservamos os nossos momentos para nossa intimidade. Então, assim, tem que ser quando os dois estão bem, estão prontos para aquilo. Porque, sabe quando a gente fala assim, quantidade e qualidade? É preferível... Chega 12 anos de casado, a gente prefere qualidade, né? Mas preferível que às vezes você tem menos, mas tem uma qualidade melhor, que ter várias noites e a qualidade ser inferior. Sim. Então, tu imagina, né, no meu caso, eu virginiana, pra quem acredita eu também em signos, sou. né? E o meu marido também. Então, nós, assim, qual dia? Vamos botar um calendário, um planejamento. Então, tal dia vai ser isso, tal dia vai ser esse.
Olha, Não, funciona às vezes sim, às vezes não, né? Vai conforme nós estamos, mas é uma coisa mais programada, assim. mas sim, muitos casais programam, isso é uma realidade, né? Devido às questões da modernidade, a rotina de trabalho, o que a gente não pode justificar, né? Não pode dizer assim, não, porque tá todo mundo trabalhando muito, vive cansado, ninguém vai mais fazer. Não, mas muitos casais acabam planejando. Tipo, vai ser nesses dias e tal. Mas aí vai saber do casal se consegue manter uma agenda para isso ou não. Eu prefiro que não tenha. Eu prefiro não ter essa agenda. Não, tá, tamo ok, deu vontade, vamos. No meu caso, às vezes até tem essa agenda, mas daí o que acontece? Uma coisa que depois tu vai falar sobre isso. Hoje vamos sair, vamos namorar um pouquinho, vamos ter nossa intimidade, tá, ok, vamos programar. Mas aí acontece o dia inteiro, um monte de M, né? Chega na hora, sai de perto de mim, nem encosta em mim. Porque é uma das coisas que a Ju fala nas palestras dela, que ela participa da jornada da transformação, e ela fala que a preliminar, ela começa lá do bom dia, Exatamente. né? O toque físico mesmo já é intimidade, já não é mais preliminar. Lá a preliminar começa desde o dia, como é que vocês foram, né? Exatamente. Muitas pessoas têm a ideia, né, de que as preliminares é o oral, né? E não é. Não é. Ela começa lá no bom dia, na mensagem, no como foi o seu dia, no comprei um bombom, lembrei de ti. Vi um elogiar uma comida que fez, uma comida, planejei isso aqui pra gente, sabe? Vamos ver um filme junto. Isso aí vai gerando esse desejo. Inclusive também umas mensagens mais ousadas também, né? Não é porque você tá com mais tempo de relacionamento, tá com tempo de casamento, que você não pode mandar... aquela empatia, aquela gentileza que tu tem um com o outro. E eu falo mulheres também, não é só o homem. Sim, os dois. Não vamos responsabilizar, só o homem tem que dar bom dia. E eu tô falando num casal, tá? Tá a nível de cortejo ali, tá a nível de só tô conhecendo, claro que é o homem que tem que ter iniciativa, porque o homem, ele é o predador. Mas aqui nós estamos falando, pontualizando um casal que já tem uma atividade íntima ali relacionada. A mulher, ela também é responsável por essa preliminar do dia. Inclusive, até uma mensagem, tipo, vamos botar um exemplo. Te prepara que hoje eu vou te pegar, sabe? Não tem nenhum problema você mandar uma mensagem assim, claro, também pro seu parceiro. Daí o que acontece? A pessoa... Ele não trabalha mais o resto do dia. Não, nem pensa. Então deixa pra mandar mais ali pelo final da tarde. Não trabalha mais o resto do dia. Chefe dele, e não adianta a pessoa ser grossa com o outro o dia inteiro, né? Ser estúpida, ao invés de elogiar, critica, né? Fez uma comida, daí isso daqui tá ruim, só fala nisso aqui, que ruim que tá isso aqui. Mas não vê que a pessoa teve a intenção, olha que bom que tu fez isso, que bom que você fez isso. Eu gosto um pouquinho mais do caldo grosso, da próxima vez eu até te ajudo, mas que bom, que legal. Esse tipo de elogio, um elogio sincero. Sim. Aí você vai ser do grosso o dia inteiro, ou grosso o dia inteiro com ela, com ele, e daí no final, no dia, na hora de deitar, que é alguma coisa. Não vai ter, meu filho, não adianta. A questão também, essa questão da prática da gratidão, por exemplo, às vezes o casal começa a qualquer coisinha já tá dando atrito, que às vezes até um copo d'água, se dizer, pega um copo d'água pra mim, já vai... Não, sou sua empregada? Não, por favor, pega um copo d'água pra mim, quando chegar o copo de água, obrigada, amor, por ter me trago um copo d'água. Muito obrigada, é a questão de gentileza, gera gentileza. E nós temos conversas aqui para 1 milhão de anos, né? Para muitas coisas, e a Júcia é uma parceira, ela é maravilhosa. E Ju, deixa uma mensagem para as pessoas, uma mensagem impactante sobre isso que você quer falar. Olha, uma das coisas que eu acho mais importante assim nessa vida é que você seja verdadeiro, que você não perca a sua essência, estando em um relacionamento, estando sozinho. Mas, por exemplo, quando está num relacionamento, seja você, mantenha a sua essência, fale tudo, converse, que isso vai ajudar muito, né?
Isso vai ajudar muito esse diálogo, essa comunicação, para que vocês consigam ter uma vida íntima, plena, orgástica, que vocês consigam ter relações incríveis. Isso ajuda muito, porque o diálogo, ele quebra muitas barreiras. O diálogo, ele quebra muitas barreiras. Então, assim, conversem para que lá na cama, não deixem para conversar na cama, né? Não deixem para conversar na cama. Conversem antes, para que não seja um problema na cama. Exatamente. Então, muito obrigado, Júcia. Eu que agradeço, É um Karen. prazer, é muito bom sempre conversar contigo. É um prazer, realmente. Ela dá prazer mesmo. É a mulher dos prazeres. E muito obrigada pela tua parceria aqui. Sempre vou te trazer aqui para falar muitas coisas. Pena que às vezes aqui não podemos falar algumas coisas muito sérias, Sim. mas a gente substitui por algumas palavras, nós vamos falar. Escreva aqui, mande, assista aqui. Se você não conseguiu assistir, assista no YouTube, nos outros, siga a TV Cidade nas outras redes. Comente que tipo de programa que você quer trazer, que tipo de assunto que você quer trazer para a Verdade Nua e Crua. Muito obrigada e até mais.